volta, queridos alunos, para a nossa aula hoje de moléculas ou macromoléculas altamente organizadas, né? Principalmente as biomacromoléculas. Vamos focar um pouco mais nas proteínas na aula de hoje. Tem desse nível muito alto de organização, parece entropicamente desfavorável, né? Mas que ocorre espontaneamente na natureza, né? Formando a beleza da vida que somos nós mesmos. Então, a gente tem em macromoléculas de forma geral diferentes níveis de estrutura. Temos a estrutura primária. Tá? A estrutura primária são as ligações químicas simples que compõem aquela molécula, né? Aquela macromolécula. Tá? Então, o nitrogênio ligado no carbono, que está ligado no oxigênio, que está ligado em outro carbono. Isso aí é a estrutura primária presente em tanto biomacromoléculas como macromoléculas sintéticas tipo polietileno. A gente pode perder a estrutura primária. É o que nós chamamos de degradação, né? Ou seja, a degradação vai acontecer porque está havendo quebra dessas ligações químicas aqui. Tá? Então a gente perde completamente a estrutura da nossa molécula. Tá? E a gente tem, dentro desses níveis de estrutura, muito uso da palavra conformação. Conformação vai se referir ao arranjo espacial dos diferentes pares de uma cadeia, de uma cadeia de um polímero, de uma biomacromolécula, como que ela vai se arranjar no espaço. Tá? E uma conformação pode ser alterada para outra conformação, tá? Se a gente rodar ou se a gente fazer algum tipo de aplicar algum tipo de força naquele meio, por exemplo, a temperatura, né? Lembra da temperatura de transição vítrea, né? A gente conseguia até mudar a propriedade de um polímero, né? A gente está mudando a conformação dele de alguma forma, tá ok? Então a conformação das macromoléculas se manifestam em 3 níveis de estrutura. Conformação, a estrutura secundária, né? Que é a disposição espacial da cadeia macromolecular. Então a celulose ela está muito mais retificada, por exemplo, né, as moléculas interagindo com outras, né, através de retículos lá, né, ligação hidrogênio, né, interação de tipo ligação hidrogênio, em 3 dimensões. Ou a gente pode ter uma proteína que se enovela, tipo uma cadeia, uma alfa-hélice, perdão, né. Isso vai ser uma estrutura tridimensional, tá? Em proteínas, né, ou em outras biomacromoléculas, ou outras macromoléculas, a gente pode ter a perca dessa estrutura secundária. Essa perca não é chamada de degradação, mas sim de desnaturação. Tá? Então, por exemplo, você pode, através do aquecimento, você tem uma amostra de DNA lá, se você aquecer, ou da proteína do leite, né, ela vai se desenovelar. Ela vai perder essa estrutura secundária, mas ela não vai se degradar. Degradar é você quebrar a ligação química mesmo. Você só vai mudar o arranjo, tá, tridimensional da sua molécula lá. Ok? A estrutura secundária de uma proteína, por exemplo, é um arranjo altamente organizado. Né? A gente vai ver que para formar, por exemplo, essas alfa-hélices aqui, né, a gente precisa de um grau muito grande de organização. Ok? Temos a estrutura terciária, seria uma estrutura tridimensional global de uma macromolécula. Isso aqui a estrutura secundária a gente ainda vê em polímeros, a terciária e a quaternária, que é a próxima, dificilmente a gente vai ver em polímeros sintéticos, tá? Mais biomacromoléculas aí. Então, por exemplo, uma alfa-hélice vai ser uma estrutura secundária. Quando eu junto uma alfa-hélice com outra alfa-hélice, essas duas estruturas secundárias, eu acabo formando, né, o DNA, essa estrutura de dupla hélice, né? Então, a estrutura terciária, né? Assim como algumas proteínas, né, que são a soma, né, de várias estruturas secundárias, né? Podem ser hélices ou elas estão um pouco mais estendida, né? Uma mistura disso daí, tá? E temos uma estrutura quaternária que seria a soma de estruturas terciárias, né? Então, a gente, por exemplo, tem a mioglobina, que consiste em 4 subunidades de hemoglobina, né, que é a proteína hemoglobina, formando então a estrutura que é responsável, né, por a gente trabalhar por absorver e liberar oxigênio no
nosso corpo. Ambas essas estruturas também sofrem desnaturação, tá? Então, por exemplo, o DNA, se você aquecer ele a uma certa temperatura, essa dupla fita aí, né, uma enrolada na outra, elas vão se desenovelar entre si. Então, elas vão sair da terciária, ficar numa estrutura secundária, tá, ok? Então, também a gente chama de desnaturação. Tá? É importante a gente lembrar, a desnaturação, a gente muda a estrutura tridimensional dessas biomacromoléculas, e numa biomacromolécula, a estrutura que a gente tem é fundamental para a atividade que a gente vai observar, tá, ok? Como citei lá na nossa aula passada, né, as biomacromoléculas em especial, elas são muito monodispersas, né? Então, por isso elas têm uma estrutura, mesmo essas estruturas de níveis superiores, terciária, quaternária, muito bem definida, porque a função de cada uma dessas biomacromoléculas é muito bem definida também, ok? Agora vamos entender um pouco mais a estrutura das proteínas, tá? São biomoléculas formadas pela ligação de 2 ou mais alfa-aminoácidos. Porque é um aminoácido, né? A gente tem um grupo vem de uma ligação do grupo amina com um grupo ácido carboxílico. A gente faz essa ligação, então, né, do aminoácido, formando o que nós chamamos de ligação peptídica, que é exatamente essa ligação em destaque aqui no nosso slide, tá, ok? Elas são caracterizadas por isso daí. Todas as proteínas vão ser formadas por esse tipo de ligação, formada por alguns aminoácidos. Esses aminoácidos vão se diferenciar entre si por esse grupo R aqui, tá, ok? E essa estrutura da ligação peptídica, ela é muito bem organizada e muito bem estudada. A gente tem então, ó, pega aqui hidrogênio, nitrogênio, carbono, oxigênio. Hidrogênio, nitrogênio, carbono, oxigênio. Foi calculado que ela está num plano, esses átomos aí, tá? Não tem um hidrogênio para frente ou um hidrogênio lá para trás, né? Saindo ou entrando no plano. Essas 4 moléculas, elas estão exatamente no mesmo plano, destacado aqui em amarelo. E essas outras moléculas adjacentes, né? Esses radicais que vão diferenciar cada tipo de aminoácido, esses sim podem estar mais para frente ou mais para trás ali do nosso plano, tá? Mas elas têm essa estrutura mais rígida e planar, essas 4 moléculas, e isso aí vai ser muito importante para a organização das estruturas secundária, terciária e quaternária das proteínas, tá? Lembrando, né, já citei, proteína, estrutura é igual a atividade. E as estruturas secundárias das proteínas, né, se ela vai formar uma hélice lá, por exemplo, como a gente viu, vai depender das regras de Corey-Pauling, né, que é determinada a partir da análise desse tipo de estrutura aqui, tá? No slide passado, inclusive na aula passada, eu cometi um errozinho, falei lá quando eu falei que o DNA, né, a dupla hélice do DNA foi determinada, e acho que eu usei o nome do Gibbs, né, que foi quem testou antes. Não foi o Linus Pauling, tá? Ele apresentou uma estrutura em tripla hélice, né? Ele já era um cientista muito famoso na época, já era prêmio Nobel, teve um peso muito grande, né? Os 2 cientistas ingleses lá vieram com uma estrutura de dupla hélice publicada um pouquinho depois, né? Isso causou um certo alvoroço na época, mas depois foram analisar, o próprio Pauling viu que ele cometeu um erro, né? O DNA é realmente uma dupla hélice, como a gente tem até hoje. Mas vamos entender essas regras de Corey e Pauling, né, que estavam estudando exatamente esse tipo de proteína, né, a estrutura delas e como isso aí vai permitir essas estruturas de ordem maior. A estabilização das estruturas por ligação de hidrogênio, envolvendo as ligações peptídicas. Olha só, se são as biomacromoléculas, as proteínas, tem várias dessas ligações peptídicas, a gente tem um hidrogênio aqui ligado a um átomo mais retirador de elétron, temos um oxigênio aqui, aí isso vai se estendendo. A gente pode ter ligações hidrogênio intra e intermoleculares. E isso aí vai afetar a estrutura, né, secundária de como a proteína se organiza, né, no espaço. Bem, eles assumiram algumas coisas, né? Os átomos na ligação peptídica estão num plano relativamente rígido, como citei no slide passado, tá? Os átomos N, H e O de uma ligação hidrogênio estão alinhados numa reta
uma estrutura reta, tá? Então, NH vai ter um oxigênio de uma outra molécula, da mesma molécula, formando uma ligação hidrogênio intra ou intermolecular. Eles vão estar numa mesma reta, tá? Eles vão estar num plano mais reto aqui, até mais reto do que o desenho que eu achei aqui, tá ok? Eles assumiram, né, que todos os grupos NH e todos os grupos C+O participam dessas ligações de hidrogênio, tá? E a depender de algumas coisinhas que a gente vai ver, essas proteínas elas podem formar dois tipos de estrutura: as alfa-hélices, assim como aquela meia cadeia do DNA, né? São duas dessas alfa-hélices, tá? Ou elas podem formar o que nós chamamos de folhas beta, tá? As alfa-hélices, né? Elas normalmente são proteínas mais fibrosas, elas são mais compridas, tá? Por exemplo, um exemplo é o colágeno, né? Essa dá uma característica na nossa pele, né? Mais esticada, né? Falta colágeno, a gente começa a enrugar. E temos as folhas betas, né? Que são proteínas normalmente mais globulares, mais as enzimas, né? A gente viu lá, por exemplo, a mioglobina, né? Ela forma uma coisa mais esférica, né? Então elas têm essa característica folha alfa e folha beta. Como que a gente forma uma? Como que a gente forma outra? Tá? Qual vai ser a conformação preferencial? As regras de Corey-Pauling não são só essas, tá, gente? Tem uma questão de cálculo toda envolvida. Eu trouxe a parte mais simplesinha para a gente enxergar aqui. Bem, qual vai ser a conformação preferencial? Alfa-hélice ou beta-folha, né? Vai ser aquela com menor energia de Gibbs, claro, que depende da energia de conformação, a energia de interação entre as partes diferentes da cadeia e as moléculas de solvente e as próximas moléculas de proteínas vizinhas, tá? Aí a gente vai ter que levar em consideração o cálculo da energia potencial de diversos tipos de interação, né? Do estiramento da ligação, se essa ligação aqui, essa ligação de hidrogênio está formando, ela pode se estirar ou não. De uma deformação angular desse estiramento, ó, tudo um pouco relacionado a propriedades intermoleculares, tá? Que a gente já deu as interações intermoleculares, né? E a energia potencial dessas interações que a gente já deu uma estudada lá, nas aulas passadas. A energia potencial de torção nesse plano, né? Se ele realmente é muito rígido, ou se a gente consegue torcer um pouco esse plano aqui que a gente falou que ele era rígido, né? A gente assumiu que ele era rígido, mas a gente sabe que não é tão rígido assim, ele pode se torcer um pouco mais ou menos, a depender desses grupos R laterais aqui. As interações entre cargas parciais que podem ser formadas, dada pela lei de Coulomb, interações dispersivas e repulsivas, tá? Interações do tipo ligação de hidrogênio, note uma equação meio parecida, né, com que a gente viu lá da interação total na nossa aula de interações intermoleculares, tá, gente? Então, estou trazendo fórmulas matemáticas simples para um problema complexo, né? Na verdade, a gente tem formas muito mais complicadas, né? Não se preocupem tanto em entender. O importante é a gente entender aqui que, para determinar se vai ser uma alfa-hélice ou uma folha beta, né, a gente tem que considerar todas as energias potenciais de interação possível entre a própria proteína, né, da ligação peptídica aqui intra e intermolecular, as forças de interação delas com o solvente, desses grupos R com as proteínas e com os solventes, tá? Como que isso aí vai se organizar no espaço. É algo realmente muito complicado de se fazer, tá? Tanto é que hoje, né, antigamente era muito difícil calcular isso aqui, eles foram desenvolvendo, né? Existem modelos matemáticos mais refinados para tudo isso daqui, tá? Mas hoje essas energias de conformação de proteína, né, a gente faz com simulação de dinâmica molecular, né, cálculos computacionais, porque humanamente praticamente impossível a gente fazer esses tipos de cálculos na ponta do lápis, tá ok? Então, cálculos computacionais que buscam esse mínimo de energia para entender qual que é a estrutura preferível de uma dada proteína, por exemplo, tá? Usando esses parâmetros aqui. Bem, as estruturas de hélice, tá? Elas são formadas especialmente por ligações de hidrogênio intramoleculares.
Tá? Então aquela ligação NH com aquele oxigênio que vinha do C-O aqui, né, são paralelos ao eixo da hélice. Então a gente tem lá, pensa que minha mão é um grupo da ligação peptídica, né, a palma da mão, e aqui é essas cadeiazinhas laterais. Então, tá aqui uma estrutura um pouco mais rígida, essa cadeiazinha lateral ela se torce, né, vem outra aqui, a gente tem uma ligação, interação de hidrogênio aqui, né, entre minha palma da mão e outra aqui, mas ela se torce aqui, e se torce aqui, que se torce aqui, que se torce aqui, e assim a gente vai rodando e formando essa estrutura de hélice, né? Então a gente tem a parte rígida da molécula e a depender do tamanho desses grupos R aqui, eles giram, né? Tem uma parte rígida, um grupo R que gira, uma parte rígida, um grupo R que gira. E essa estrutura em hélice ela é mantida por ligações de hidrogênio no plano, né, da hélice aqui. Então, temos as estruturas rígidas, os grupos R, né, que fazem a curva aqui, né, que apontam para longe do eixo da hélice, e isso é tudo mantido por essas ligações hidrogênio intramoleculares. Normalmente isso aqui é favorecida por aminoácidos de cadeia curta. Por que de cadeia curta? Eu tenho o plano aqui da ligação peptídica, né? É curtinho, né? São poucas moléculas. Tem outro plano aqui. Então, essa cadeia que faz essa curva aqui, tem que ser curta também. Se ela é muito longa, tem um plano aqui. Aí ela tem uma cadeia muito longa aqui. Vai fazer a outra aqui, né? Essas ligações peptídicas ficam muito distantes uma das outras. Tá? Se esses grupos R que fazem a curva aqui são muito grandes. E assim a gente não conseguiria formar uma ligação hidrogênio intramolecular. Ok? Então, favorecida por aminoácidos de cadeia curta. Tá ok? Já as folhas beta, né, elas são favorecidas por aminoácidos de cadeia mais longa, né? Esses grupos R aqui são aminoácidos de cadeias um pouco maiores, tá? Porque eles vão evitar, né, não vai ser energeticamente favorável que haja aquelas ligações de hidrogênio intramoleculares, né, então elas vão se estender, vai ser uma conformação, lembrando a conformação na estrutura secundária mais estável, elas se estenderem formando as ligações de hidrogênio intermoleculares, tá ok? E a gente ainda pode ter duas estruturas de conformação beta aí, né? A depender de alguns outros parâmetros, alguns outros ângulos aí, tá ok? Então, veja como que, né, para proteínas formadas basicamente pelas mesmas moléculas, né, como que o tamanho disso aqui afeta a estrutura da proteína, né, a conformação, a estrutura secundária e, consequentemente, toda a atividade de uma dada proteína, por exemplo. Estruturas de ordem superior, né, interações para estruturas secundárias e terciárias. Interações, a gente pode ter interações covalentes, ligações químicas, é mais raro, tá? Normalmente são não covalentes, tá? Outros tipos de interações intermoleculares, podendo ser ligação hidrogênio, dispersão de London e afins, né? Interações iônicas, né? Até quando a gente tem carga aí, podem fazer as cadeias polipeptídicas com estrutura secundária bem definida se dobrarem em estruturas terciárias e posteriormente em estruturas quaternárias, tá? Só que ir lá para formar a estrutura secundária, né, o cálculo já é complexo demais e ainda muito distante da realidade. Aqui, para imaginar como que a gente vai entender o mecanismo e a modelagem matemática em cima da formação dessas estruturas terciárias e quaternárias, é ainda mais complexo, né? Então a gente está muito distante ainda de entender isso aí. Um bom campo para pesquisa aí para quem gosta de, né, trabalhar com cálculo computacional, estudar mecânica quântica e aplicar para esse tipo de proteína. Tá? Alguns estudos, né, de fração de raio-x, né, mostram que os grupos R também, além do tamanho dele, importa muito se eles são polares ou apolares, né? Se eles são mais polares, eles vão ficar mais expostos à superfície da estrutura, pensando na proteína no nosso corpo, né? Nosso corpo é 70% água, então um grupo polar vai ficar exposto mais para fora, né? Mais para a água, né? Nosso sangue é basicamente água também, uma mistura de algumas proteínas lá, tá? Enquanto os grupos R vão ficar mais no interior. Então, mesmo proteínas com aminoácidos similares em tamanho, mas aminoácidos mais polares,
ou mais apolares, tá? Vão apresentar uma conformação, uma estrutura secundária e terciária maior, diferente entre si, né, devido à diferença de polaridade desses grupos também, ok? Existem, né, outros fatores, né, ligação de sulfeto, né, enxofre-enxofre, ligação forte, tipo ligação de hidrogênio, tá, uma ligação bastante forte, intermolecular, interações columbianas, né, interações de carga, então a gente pode ter uma carga aqui, uma espécie, né, entre uma molécula carregada aqui, né, como uma porfirina, né, que a gente usa para absorver o oxigênio, uma porfirina com ferro, né, tem uma carga lá do ferro, você pode mudar a conformação, temperatura, ligação de hidrogênio, interações hidrofóbicas, de Van der Waals, enfim, né. Quando a gente cai aqui no mundo real, a gente tem que colocar tudo isso junto na conta, né, não separadinho, conforme a gente foi fazendo até então. Bem, e as estruturas dos ácidos nucleicos, né? Ácidos nucleicos são componentes fundamentais dos mecanismos de armazenamento e transferência de informação genética, especialmente o DNA e o RNA. Tá? DNA e RNA são polinucleotídeos compostos por unidades de fosfato, açúcar e uma base unidos através das ligações fosfodiéster. Então a gente tem um fosfato, um açúcar e uma base nitrogenada, né? Mudando especialmente essa base nitrogenada aqui, tá ok? Então a fosfodiéster aqui, a ligação, e o açúcar, né, essa ribose aqui com essa base nitrogenada. Algumas das bases nitrogenadas mais comuns são essas, não temos muitas, tá? E conforme a gente já observou, já vamos imaginar, obviamente, né, a depender da hidrofobicidade, polaridade e tamanho dessas bases aqui, esses ácidos nucleicos vão ter uma conformação ou uma estrutura secundária diferente e, consequentemente, uma atividade, uma ação diferente no nosso organismo. Então, vamos lá. O DNA, né? O grupo fosfato ele tem uma carga negativa, então eles são polieletrólitos, tá? E esses polinucleotídeos eles formam bastante ligação hidrogênio, né? Tem oxigênio aqui, bastante eletronegativo, né? Tem esses hidrogênios aqui, né? O hidrogênio saindo do nitrogênio, né? OH, então a gente pode imaginar que eles formam muitas ligações hidrogênio intra e intermoleculares. E essas ligações de hidrogênio são as principais responsáveis pelas estruturas secundária e terciária de DNA e RNA, tá? Então, o DNA, ele nada mais é, né? Ele tem essa estrutura aqui, mas que ela, devido ao tamanho da base nitrogenada, ela se enovela como uma hélice também. E, além disso, né, essas bases nitrogenadas, elas ficam viradas para o lado de dentro da hélice. Uma hélice passando aqui, outra hélice passando aqui. Então, uma base nitrogenada vai formar ligações de hidrogênio com a base nitrogenada da outra hélice. Por isso elas se mantêm juntas num formato muito lindo de dupla hélice, né? Um formato fantástico aí dessa biomacromolécula que carrega toda a nossa maravilhosa genética. Então formam essas ligações, né, intermoleculares entre as duas hélices aí, através das bases nitrogenadas, que se localizam paralelamente, formando essa estrutura de dupla hélice do DNA. Olha o RNA. O nosso açúcar ali, né, é a beta-D-ribose. A gente tem um OH a mais do que a gente tinha lá no DNA, tá? Que a gente tem aqui nessa estrutura mais simples aqui de açúcar, tá? Isso impõe uma certa tensão estérica, né, uma tensão espacial para formar uma dupla hélice. A gente, por causa de um OHzinho a mais, a gente não tem um espaço ideal para formar uma dupla hélice, né? Então a cadeia vai ficar um pouco mais estendida e o RNA não forma dupla hélice, vai formar só uma alfa hélice. Enquanto o DNA, como a gente já viu, forma essas duplas hélices aqui. É uma figura bastante bonita para a gente ver, né, as bases nitrogenadas e afins. Tá? Então veja como que pequenos detalhes na estrutura causam uma grande variação na função biológica dessas macromoléculas. Né? Realmente muito, muito, muito interessante, muito legal essa discussão aqui.
E vimos que a desnaturação é a perda da conformação natural das proteínas, né, dos ácidos nucleicos dessas biomacromoléculas. Tá? Lembra lá que desnaturação é diferente de degradação. Tá? Perda da conformação, ou seja, estruturas quaternárias, terciárias e secundárias. A gente pode ter essa desnaturação por efeitos físicos ou químicos, podendo elas serem reversíveis ou irreversíveis. Tá? Então a gente pode ter um efeito físico reversível ou irreversível, um efeito químico reversível ou irreversível. Tá? Bem, a desnaturação térmica do DNA. Então o nosso DNA, se a gente separar um pouquinho lá, a gente viu em algumas aulas passadas como extrair DNA do morango, né? Se não me engano foi a fruta, ou de alguma outra fruta. Foi o que eu coloquei lá no material extra para vocês. Se não viram, procurem lá no YouTube, né, como extrair DNA do morango, coisa assim, a gente consegue extrair com álcool e tal. A gente discutiu um pouquinho da relação das interações intermoleculares, né? Água, álcool e afins. Experimento facinho de fazer, tá? E bastante interessante. Mas a desnaturação do DNA, por exemplo, se a gente aquecer muito o DNA, a dupla hélice, né, ela é formada e ela é mantida especialmente porque a gente tem uma forte interação intermolecular nessas ligações de hidrogênio que estão juntando as duas hélices aqui. Se a gente aquece, né, essa ligação de hidrogênio ela tende a se enfraquecer, a gente consegue separar essa dupla hélice aí. Só que se a gente parar de aquecer e resfriar a solução para sua temperatura normal, a gente não aquecer demais também, né, para levar uma degradação, óbvio, essas duas fitas alfa-hélice, elas se juntam formando novamente a estrutura dupla hélice do DNA. Então é um processo reversível, né? A gente desnatura essa estrutura, né? Perde aquela conformação, mas ela volta conforme a gente muda o estímulo. Um estímulo físico, né? Temperatura. Desnaturação térmica da proteína do leite é um processo também reversível e por aquecimento é um processo físico. Tá? Então a proteína do leite ela também tem uma conformação, né, mais enovelada. Tá? Se a gente aquecer demais, a gente perde essa estrutura, ela se abre mas voltando a resfriar, ela volta para o meio. Quem aí já aqueceu leite em casa? Né? Antigamente, quando o professor era criança, eu lembro disso. Minha mãe comprava, não tinha leite caixinha, né? A gente comprava leite saquinho. E tinha que ferver o leite, né? Para matar as bactérias, né? Nem lembro por quê. E era direto que o leite derramava, né? Por quê? Por que o leite derrama se a gente aquecer? Tem a ver com essa desnaturação da proteína? Tem, mas não é só isso. Deixa a pergunta no ar para vocês. Procurem sobre, porque a explicação é ótima, fantástica, e a gente vai ver a resposta na nossa aula da semana que vem. Né? Mas não deixem de procurar, vai ser muito legal a gente ter essa discussão aqui. Tá? Então sejam curiosos e busquem suas respostas antes. Tá? A gente pode ter uma desnaturação da proteína do leite química também. Né? Então se você coloca algo muito ácido, por exemplo, né? Ou muito gorduroso ali junto com o leite, né? Ele talha. Né? E o talhar, ele vai ser o quê? Então limão no leite, sei lá. Esse talhar vai ser o quê? Vai ser uma desnaturação da proteína do leite. Só que agora química, né? A gente mudou o pH. Né? Então, se a gente mudar muito o pH, por exemplo, né? Essas interações intermoleculares que estão aqui, que podem ser interações do tipo ligação hidrogênio ou não, né? Elas também vão ser alteradas, né? No meio mais ácido, mudando essa estrutura, essa conformação da proteína do leite. Né? Então, vamos ver um processo irreversível, também físico, também térmico, a albumina, tá? A proteína do ovo. A albumina nativa, ela vem... Vai, mouse. Ih, gente, acho que meu mouse morreu. Enfim, ela tem, né, a sua estrutura, grupos SH, grupos sulfato de enxofre, mas eles ficam mais para dentro, né? Por isso que o ovo fede, né? Também, inclusive, né? O enxofre ele tem esse cheiro muito ruim, tá? Se a gente aquece
ele vai se desnaturar, ele vai perder essa estrutura secundária, terciária dele, tá? Ele vai abrir esses espaços aí. Se a gente continua aquecendo, a gente favorece a formação do que nós chamamos de crosslink, né? Ligações cruzadas do tipo pontos de enxofre, enxofre, enxofre. Tá? Então, esses enxofres que, vamos dizer, estavam escondidos no interior da proteína, da albumina, eles se expõem entre si, se conhecem, né? E um agarra o outro ali, né? Formando esse crosslink. É um agarro do tipo nunca mais vou te largar, né? Porque é irreversível, você forma ligações químicas aqui muito fortes. Essa ligação enxofre-enxofre, uma ligação química bastante forte, bastante difícil de quebrar ela. A gente vai ver isso ainda mais para frente aqui na nossa aula, mais no finalzinho da nossa aula, tá? Mudando completamente a propriedade do ovo, tá? Dessa albumina, dessa estrutura. Inclusive, né, para a galera da marombagem aí, que não é o forte aqui do professor, né? Tem até, eu já vi uma discussão até dos maromba já comer ovo cru ou comer ovo cozido, né? Porque fala que a proteína perde a sua estrutura, perde mesmo, mas quando a gente ingere, ela vai perder a sua estrutura biológica, a sua atividade biológica, né? De formar mais músculo ou não. Então, o ideal seria a gente consumir a albumina nesse formato e não nesse formato aqui. O professor, sinceramente, não sabe a resposta. Se alguém souber, compartilhe com a gente. Tá? O professor, eu vou tentar buscar saber a resposta aí, se é realmente verdade ou não, né? Porque depois que isso aqui entra no corpo, são tantos processos biológicos, né? A quebra dessa proteína para gerar mais massa, e, enfim. Né? Não tenho certeza sobre a discussão, mas é uma discussão bastante interessante, né? E a resposta, com certeza, vai nos deixar mais inteligentes aí. Então, colaborem comigo aí, tá? Processo de desnaturação irreversível. E a gente também tem aquele processo de transição vítrea, tá? Temos também essas transições vítreas que a gente discutiu lá para os polímeros em biomoléculas, né? E isso é um efeito extremamente importante para a nossa vida, tá? Como a gente já falou, né? As nossas células, elas são formadas por camadas, né, bicamadas de fosfolipídios, né? Então, temos um fosfolipídio aqui, tipo o DOPC, né? Uma espécie anfifílica, né? Uma cauda hidrofóbica, uma cabeça polar. Como elas têm essas duas caudas aqui, eles tendem a se formar esses formatos de bicamada, que é exatamente o que separa o interior do exterior das nossas células. E além dos fosfolipídios, temos várias outras espécies, né? Proteínas, enzimas, que servem como os canais de transporte para trazer molécula para dentro ou excretar moléculas de dentro para fora e assim por diante. Tá ok? Só que esse nível de organização depende também da temperatura. E o nível de organização vai depender, né, a atividade biológica, enfim, ou a permeabilidade da membrana vai depender desse nível de organização. Se as membranas, ela é muito bem organizada, né, esses fosfolipídios estão muito bem empacotados, lembra que a gente discutiu um pouquinho disso na aula já passada, né, da semana passada? Eles vão estar muito mais próximos uns dos outros, isso quer dizer que a membrana vai ser muito menos fluida, né, e existem outros fosfolipídios que deixam a membrana um pouco mais fluida, ou o colesterol, lembra lá do colesterol? O colesterol ele cria canais mais fluidos, que a gente chama de lipid rapids. Falei no final da aula da semana passada, na nossa biomembrana, tá? Além disso, né, essa fluidez, ou seja, esse grau de empacotamento vai depender também da temperatura, tá? A gente tem, por exemplo, vamos pensar aqui no DOPC, né? Numa temperatura mais baixa, ele estaria mais organizado, mais empacotado. Se eu começar a aumentar a temperatura, tá? A partir de uma certa temperatura, ele vai perder esse grau de organização, essa certa cristalinidade, tá? As cadeias, especialmente por causa dessas duplas ligações aqui, elas vão se tornar mais distendidas, né? Veja que eu perdi esse grau de empacotamento, elas estão mais distantes uma das outras. Isso faz com que a membrana fique mais fluida. Então é importante na nossa membrana a gente ter regiões mais fluidas e menos fluidas, né? Então, com
concentrações diferentes de fosfolipídios. A gente não tem um único fosfolipídio na nossa membrana celular, temos vários, né? Isso deixa algumas partes mais fluídas para excrementos ou para nutrientes e outras partes mais rígidas, né? Porque também, né, não pode entrar ou sair qualquer um, né? A membrana tem que proteger as organelas que estão lá dentro dela. Mas a depender da temperatura, a gente sai do estado mais organizado para um estado mais desorganizado, tá? Mais fluidez. E isso pode ser bastante perigoso. O fosfolipídio mais comum que a gente tem no nosso corpo é o DPPC, não é essa estrutura aqui, apesar de ser bem parecida, tá? A temperatura de transição vítrea dele é por volta de 42 graus Celsius. Então veja porque é extremamente perigoso a gente ter febre de 40 graus Celsius ou mais, tá? Um dos motivos é esse, né? A 36, 37 graus Celsius, que é a temperatura média do nosso corpo, os DPPCs vão estar muito bem organizados, mantendo uma boa estrutura e uma fluidez adequada para a membrana, para as nossas membranas celulares. Se a nossa febre avança para 40 e vai mais que isso começa essa temperatura alta afeta, tá, a conformação desses fosfolipídios, afeta a fluidez da nossa membrana, tá? E afeta a estrutura de outras proteínas. A gente acabou de ver no slide passado, né? Algumas proteínas, como a albumina, né? A proteína do leite, afim, que são afetadas com a temperatura. E quando a gente afeta com a temperatura, a gente muda a propriedade dela. Então, quando a gente está com um estado febril muito elevado, tá? A atividade enzimática de proteínas e até a fluidez das membranas do nosso organismo podem ser prejudicadas. Casos de febre muito extremas, né? Levando até a morte. Então, febre é algo que realmente a gente tem que se preocupar, ok? Vou deixar um exercício para vocês lá no questionário falando exatamente disso aqui, do efeito do colesterol, para vocês darem uma quebrada de cabeça. Bem interessante, tá? E deixei aqui também uma partezinha de discussão disso, né? Que está no Atkins, né? Eles chamam essa fase mais condensada, né? Da membrana de fase gel e de fase líquida, tá? Então, leiam aqui, tem até uma perguntinha que ele já dá a resposta aqui embaixo, vale a pena para vocês conferirem e absorverem esse novo conhecimento aí também, beleza? Para fechar nossa aula, esse nosso assunto de biomacromoléculas, vamos lá, a química dos cabelos, né? O principal componente no nosso cabelo é a queratina, tá? Que é uma proteína fibrosa, né? Ela forma fibras, então ela é mais compridas, né? O cabelo tende a ser mais comprido, tá? Não é só isso, né? Temos várias coisas aqui, né? Mas a queratina é o principal. A gente tem uma cutícula, né? Que protege o interior do cabelo, onde estão lá a queratina. Como que a gente faz para lavar o cabelo? O que o shampoo tem? O shampoo, né? Ele tem surfactantes, lembrar dos surfactantes aniônicos, tá? Vamos pegar um shampoo normal, né, desses que a gente, acho que talvez os homens usam, né? Os homens usam sabão em pedra, sei lá, qualquer coisa do tipo. Você vai observar lá que tem surfactantes aniônicos. Por quê? O surfactante aniônico, ele abre essa cutícula que está em volta dos nossos fios de cabelo, abriu isso aí, você com a água consegue penetrar ali melhor e levar embora qualquer tipo de sujeira, tá ok? Só que, ao abrir essa cutícula e deixar aberta, a gente vai ter um certo problema. Então, quando você lava o cabelo só com shampoo, o cabelo não fica muito macio. Por quê? É como se você abrisse, né, essas cutículas aí, lavasse, mas deixasse um excesso de carga positiva, um excesso de carga negativa, né? Então, carga negativa com carga negativa, um cabelo com o outro vai tender a se repelir e fica mais armado um pouco. A gente usa o condicionador. Para quê? O condicionador, ele vem com uma fórmula que contém surfactantes catiônicos, eles neutralizam essa carga mais aniônica do shampoo, tá? E fecham novamente a cutícula. Então, aquela cutícula aberta com, vamos dizer assim, né, cargas mais aniônicas expostas e afins, que faziam um fio de cabelo repelir com o outro, deixar o cabelo um pouco mais armado. Agora você passa o condicionador, ele fecha essa cutícula, né, essa repulsão
entre os fios de cabelo diminui, o cabelo fica um pouco mais sedoso, mais bonito, ok? Ah, professor, eu sou adepta da técnica do no pull, low pull, né? As meninas vão entender o que eu estou falando aqui, essas coisas de cabelo aí, tá? Estou explicando um modo mais simples, tá, gente? Mas hoje existem shampoos sem esses surfactantes catiônicos, aniônicos muito agressivos, tá? Com a ideia de manter o seu cabelo o mais natural possível, né? Ser menos agressivo com o seu cabelo, né? Não criar, quando a gente passa um condicionador, a gente está criando uma camada protetiva aqui, né, ao redor da cutícula do nosso cabelo. É como se a gente não deixasse nosso cabelo respirar, tá? A longo prazo, tem-se que isso prejudica a qualidade em si do seu cabelo. Então, você mascara o seu cabelo, você maqueia o seu cabelo passando um condicionador ali que vai tampar essas cutículas e deixar ele aparentemente mais sedoso, mas você está, pouco a pouco, acabando com a saúde do seu cabelo, né? Então, hoje em dia, é uma vertente muito forte essa ideia de usar, né, o que se chama de no pull, né, os shampoos e condicionadores sem esses agentes mais abrasivos aí, mais fortes, tá ok? Mas por que a gente tem cabelo liso e cabelo crespo, né? Essas diferenças de cabelo, né, que a gente tem e também nos torna bonito, né? A diferença nos torna mais bonitos. No cabelo crespo, ele por natureza, ele já vem com as cutículas mais abertas, tá? E por natureza, essas cutículas abertas favorecem a formação daquelas pontes de sulfeto cruzadas. Então, pensa lá, um único fio, tem um enxofre exposto, né? Os cabelos crespos são mais ricos em enxofre, né? A queratina é um pouco diferente da queratina dos cabelos mais lisos, tá? Isso é natural, vem da nossa biologia. E isso aí, né? E ele pode formar uma ponte de sulfeto com um intramolecular, vamos pensar assim, né? Como se cada fio de cabelo fosse uma grande molécula zona, né? Enrolando mais esse fio, ou ainda com fios vizinhos formando essa ponte de sulfeto. E lembra lá que eu falei do ovo, né? A ponte de sulfeto, ela é uma interação intermolecular muito forte, é uma ligação química, né? Muito forte. Então o seu cabelo vai se enovelando ou se enrolando, né, por conta daquelas pontes de sulfeto, né? Então, como o DNA se enovelava pelas ligações de hidrogênio, né, o cabelo um pouco mais crespo, ele se enovela, se enruga e, enfim, por diante, né, devido a essas pontes de sulfeto, tá? Essas queratinas mais expostas, né? Enquanto o cabelo mais liso, os enxofres, eles estão lá, tá? Mas toda a estrutura do cabelo, ela naturalmente bloqueia com que se formem essas pontes de sulfeto. Então, um fio não vai interagir com ele mesmo e se contorcer ou interagir muito com o outro, né? Eles ficam mais independentes, porque toda a estrutura externa daquela, como chama mesmo? Daquela cutícula capilar do cabelo um pouco mais liso, ela inibe essa formação dessas pontes de sulfeto, ok? E aí, por padrão estético, não sei de onde veio isso aí, né? Eu acho muito inválido. A maioria das pessoas, especialmente as mulheres, querem ter cabelos mais lisos. Ainda bem que isso é uma tendência que parece que cada ano vem diminuindo isso daí, né? E como a gente faz para ter cabelos mais lisos, nesse caso, né? Sair do crespo e chegar no mais liso? A gente tem que quebrar essas pontes de sulfeto. Para quebrar uma ligação química forte dessa, a gente precisa colocar muita química em cima também. É um tratamento químico muito forte, muito poderoso. Então, normalmente, quando a gente passa chapinha, a gente aquece muito, estica o cabelo e vai quebrando esse tipo de interação. Tá? A depender do quão crespo é o cabelo, a gente tem que fazer realmente um tratamento muito mais forte, tá? Muito mais poderoso aí, né? Usar produtos químicos mais fortes para romper essa ligação aqui. E como eu disse lá, inclusive até no problema do ovo, né, o enxofre, quando a ligação química dele é rompida, mas tem um cheiro não muito agradável, né? Inclusive eu passei numa aula dessa algum ano para uma aluna da farmácia, ela trabalhava numa indústria farmacêutica de produtos capilares, e um dos grandes problemas que eles estavam tentando resolver era exatamente esse, né? Após procedimentos de alisamento, acho que as pessoas que têm esses cabelos mais crespos, elas relatam, né, que acaba ficando um cheiro não muito bom, talvez por alguns dias, não sei exatamente o período, né? Mas é exatamente por isso, né, por causa dessa quebra dessas pontes de sulfeto que
acaba tendo um cheiro talvez não muito agradável, né? Então a indústria foi evoluindo, tá? Mais antigamente, né, o procedimento de alisar cabelo era feito com formol, produto químico extremamente tóxico, jogava no cabelo e pesteava o quarteirão inteiro, né? Hoje já é melhor, produtos menos abrasivos, também promove um cheiro melhor, mas ainda assim fica esse resquício devido à quebra dessas pontes de sulfeto, tá? Para finalizar, além da questão de ser crespo ou não, uma coisa que toda mulher sofre, né, é com o famoso frizz. O frizz, né? Acho que frizz. O que é o frizz? Né? O frizz, ele é formado porque também, com as cutículas um pouco mais abertas, né, outras ligações que saem ali também do esqueleto do cabelo, né, queratina e tudo mais, ficam mais expostos, tá? Com eles mais expostos, a gente pode começar a formar ligação do tipo hidrogênio entre essas moléculas aí. Ou pior, né? A gente absorve umidade do ambiente, você tem um grupo exposto aqui, uma molécula de água ela entra ali no meio, né? E forma essa ligação hidrogênio. E aquele cabelo que antes estava mais ajeitadinho começa, né? O frizz, aqueles subidinhos, né? O cabelo do professor é um frizz eterno aqui, né? Mas começa a formar aquele frizz, né? Daquela arrepiada assim, né? Por isso, em dias mais chuvosos, como é o dia de hoje aqui em São Paulo, pelo menos, o frizz ele fica maior, né? Você se arruma toda, sai de casa, o cabelo já começa, né? Dá aquela subidinha lá, né? Por quê? Porque está exposto esses grupos aqui, como o ambiente está muito úmido, eles começam a formar essas ligações de hidrogênio e também a se enovelar, né? Menos do que num cabelo naturalmente crespo, óbvio, né? Ainda mais porque essas ligações são muito mais fortes, mas ainda assim se enovelar. Uma forma de fazer isso, né, é o que a gente já discutiu lá, de evitar isso são os condicionadores, por exemplo, né, você mascara seu cabelo, você cria uma película ao redor dessa cutícula aqui, evita a exposição desses grupos aqui, torna o seu cabelo aparentemente mais liso e mais sedoso. Mas, talvez você esteja aí atrapalhando a saúde do seu próprio cabelo, tá ok? Então, uma discussão muito legal, de um tema especialmente interessante, que é cosmética. Aqui na nossa região, aqui em São Paulo, Diadema, a gente tem muita empresa de cosmética. O brasileiro é muito vaidoso, um dos povos mais vaidosos do mundo, então é uma indústria que cresce muito e, do meu ponto de vista, é uma área que talvez vale muito a pena vocês investirem, buscarem saber sobre e trabalhar na área, tá? Porque é uma área que mesmo em crise, né, o Brasil vem em crise, desde que eu nasci está em crise e vem só crescendo essa área, tá? Então, e a gente aí com conhecimento um pouco mais aprofundado aí da química por trás disso daí, com certeza saímos na frente dos demais concorrentes, beleza? Então, espero que tenham gostado da aula de hoje. Nos vemos na próxima semana com uma aula bem interessante também. Um abraço.